E aí vamos colocar duas casas abaixo, o mesmo tamanho. Pode ver que o tamanho já dá para fazer um cálculo simples, ó. Tem uma linha, duas linhas, três linhas, quatro linhas, cinco linhas, seis linhas, sete linhas, tá? Então, sete linhas para baixo, vamos aplicar uma linha, duas linhas, três linhas, quatro linhas, cinco linhas, seis linhas, sete linhas e nessa região. Então, para a sua aplicação de venda, você vai fazer a venda e vai esperar chegar até o alvo de 7 linhas, tá? Vamos verificar se está totalmente correto. Uma linha, duas linhas, três linhas, quatro linhas, cinco linhas, seis linhas e aqui 7 linhas. Ou seja, vamos ter que esperar essa vela finalizar aqui no final desse candle com a aplicação da estratégia. Ou seja, vamos finalizar nessa região, tá? Vamos finalizar nessa linha, nessa região. Beleza? Até então compreendido? Para ter a certeza absoluta de ganhos, vamos deixar essa quantidade aqui, ó. Vou diminuir. Vamos colocar em preto essa quantidade diminuída, correto? Essa quantidade diminuída, beleza? Então vamos prosseguir com os nossos novos aprendizes e aprendendo cada vez mais. Mais uma região aqui com força de compra e força de venda. Aqui também com força de venda, força de compra. Uma estrutura sendo feita aqui de baixa, alta, voltando para baixa e subindo, beleza? Então essa foi a nossa rápida análise visual e vamos verificar se tem mais alguma coisa nessa linha. Aqui tivemos mais uma análise. Tivemos mais uma análise aqui na linha de compra, linha também de compra, e de compra tivemos aí duas coisas para constar. O que consta aqui é a vela, tá? O pavio, a vela aqui, o pavio, mais um pavio e mais um pavio, ou seja, teve uma grande quantidade aí de compra de verde aqui. E aí não tivemos mais nenhuma. Sendo assim, está bem claro, pois não teve nenhum toque de candle verde. Pode ver que ele simplesmente passa perto, mas não despercebido. Ele está totalmente distante do candle vermelho. Ou seja, nessa análise em vermelho, podemos aplicar as estratégias e fazer a venda, tá?
E aí vocês fazem a venda aplicando as estratégias. Novamente a pergunta, mas qual a estratégia que eu vou usar? A estratégia é bem simples, vocês já aprenderam e eu vou retomar falando novamente sobre o tamanho aqui, né? Tamanho do candle. Aí tivemos esse tamanho de candle, que aí vamos colocar duas casas abaixo, o mesmo tamanho. Pode ver que o tamanho já dá para fazer um cálculo simples, ó. Tem uma linha, duas linhas, três linhas, quatro linhas, cinco linhas, seis linhas, sete linhas, tá? Então, sete linhas para baixo, vamos aplicar uma linha, duas linhas, três linhas, quatro linhas, cinco linhas, seis linhas, sete linhas e nessa região. Então, para a sua aplicação de venda, você vai fazer a venda e vai esperar chegar até o alvo de 7 linhas, tá? Vamos verificar se está totalmente correto. Uma linha, duas linhas, três linhas, quatro linhas, cinco linhas, seis linhas e aqui 7 linhas. Ou seja, vamos ter que esperar essa vela finalizar aqui no final desse candle com a aplicação da estratégia. Ou seja, vamos finalizar nessa região, tá? Vamos finalizar nessa linha, nessa região. Beleza? Até então compreendido. Para ter a certeza absoluta de ganhos, vamos deixar essa quantidade aqui, ó, vou diminuir. Vamos colocar em preto essa quantidade diminuída, correto? Essa quantidade diminuída, beleza? Então vamos prosseguir com os nossos novos aprendizes e aprendendo cada vez mais. Mais uma região aqui com força de compra e força de venda. Aqui também com força de venda, força de compra. Uma estrutura sendo feita aqui de baixa, alta, voltando para baixa e subindo. Beleza? Então essa foi a nossa rápida análise visual e vamos verificar se tem mais alguma coisa nessa linha. Aqui tivemos mais uma análise. Aqui na linha de compra, linha também de compra, e de compra tivemos aí duas coisas para constar. O que consta aqui é a vela, tá? O pavio, a vela aqui, o pavio, mais um pavio e mais um pavio, ou seja, teve uma grande quantidade aí de compra de verde aqui. E aí não tivemos mais nenhuma